Queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, verso 1 diz: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Amados, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos e compreendemos que Deus é um ser muito organizado. E esta realidade a gente compreende na criação de Deus. Quando nós olhamos no capítulo 1 do Gênesis, a palavra do Senhor nos descrevendo uma terra sem forma e vazia, uma terra desorganizada. E a desordem da terra era nada mais, nada menos do que a mistura de três ambientes. Eu vou repetir. A desordem da terra era nada mais, nada menos do que a mistura de três ambientes: céus, águas e terra. Então Deus ele vai começar a trabalhar na terra, colocando cada coisa no seu devido lugar, colocando tudo em ordem. Olhando para a Bíblia, você vai ver Deus separando o primeiro e o segundo dia para separar todas as coisas. Ele separa a luz das trevas, água de cima de água de baixo, terra seca das águas. Então Deus vai separar. Depois que Deus separa, Deus vai trabalhar com cada ambiente de forma separada, porque Deus é um ser organizado. Observando bem na Bíblia, você vai ver que depois que Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar, Deus ele vai fazer o homem. E a Bíblia diz que Deus faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus dá ao homem os seus atributos. Só que o homem não dá valor para aquilo que Deus colocou dentro de si e desobedece, gerando assim a queda. E com a queda, o homem perde a semelhança de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada nos revela, o homem vai perder os atributos de Deus. E daí em diante vai se iniciar uma luta de o homem permanecer de pé diante do Senhor. Uma luta diária para se santificar. Uma luta diária para permanecer de pé diante de Deus. O homem quebrando a semelhança, o homem se desligando de Deus, quebrando a sua aliança. Vai ser necessário por alguns momentos na história Deus levantar alguns homens para colocar a sua obra, a sua casa, a sua criação em ordem, porque o homem ele se entrega ao pecado, se entrega à idolatria. Por isso a necessidade de uma liderança para colocar as coisas no seu devido lugar. Você observa bem e você vai ver que Josué certa vez foi levantado por Deus a fim de realizar essa responsabilidade de colocar as coisas no seu devido lugar, porque a Bíblia diz que antes de Josué falecer, ele chama o povo para se congregar, e ali ele coloca uma proposta na mesa dizendo: chegou a hora de vocês decidir quem é que vocês vão servir, se é ao Deus dos seus pais ou se é ao Deus que tirou vocês da terra do Egito. Josué estava chamando o povo para assumir a responsabilidade de adorar somente ao Senhor. O interessante é que antes de o povo dar a resposta, Josué como líder já liberou a resposta dele dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O interessante é que Josué ele chama o povo para essa responsabilidade. Só que depois que Josué falece, o povo continua se entregando à idolatria e vai se passar alguns séculos. Diz a Bíblia que quem está na liderança agora de Israel é um sumo sacerdote chamado Eli. E assim a Bíblia nos revela que seus filhos eram filhos de Belial, filhos da desobediência. Os homens que desprezaram
desprezavam ao Senhor. Primeiro, eles desprezavam ao Senhor, fazendo da casa do Senhor um verdadeiro prostíbulo, se entregando à prostituição, se deitando como algumas mulheres que ficavam em volta da tenda. A segunda forma que eles desprezavam a Deus era desprezando a sua oferta. O interessante é que a lei levítica dava o direito do levita consumir do sacrifício a parte do peito e da coxa direita. Só que a Bíblia Sagrada nos revela que Ofni e Finéias não faziam assim. Aquilo que vinha no garfo que ele colocava no caldeirão, aquilo eles consumiam. E a Bíblia é bem enfática em dizer que antes que a gordura se queimasse, significando que o sacrifício ainda não havia subido a Deus, eles fazendo assim, eles estavam deixando Deus em segundo plano. E uma coisa que Deus odeia, uma coisa que deixa Deus irado, é não ser prioridade na vida dos seus filhos. Uma coisa que deixa Deus irado é ser jogado de escanteio. Uma coisa que deixa Deus irado é ser jogado em segundo plano. Só que o interessante é que neste contexto caótico, o povo pecando, se entregando à prostituição, a palavra do Senhor nos diz, pastor Djalma Furquim, que Deus está preparando o ambiente para mudar a história. Eu vou pregar para você da glória com mais vontade. Diz a Bíblia que o povo está pecando, está se entregando à idolatria. Só que Deus levantou um profeta, e este profeta não tinha nome. A Bíblia diz que Deus falou para ele: vai até ali e entrega a minha palavra. O interessante é que o profeta não tem nome. O profeta não é alguém famoso. Se fosse alguém da nossa geração, a primeira coisa que ele perguntaria para Deus é: Deus, é congresso, Jeová? Vai ter gente, vai ter público, vai ter pessoas para tirar foto de mim? Eu vou estar no cartaz, Jeová. Só que esse profeta era diferente. Na mesma hora que Deus mandou, ele se levantou, meteu o dedo na cara de Eli, falou: a casa vai cair para você, vai cair para os teus filhos. Eu vou cortar o braço sacerdotal de dentro da sua casa. Eu quero liberar uma palavra para esta nação. Não é só para a cidade de Inhumas. Eu quero liberar uma palavra para a nação brasileira. Deixa o povo pecar. Continua subindo no altar em adultério. Continua pregando em prostituição. Continua fazendo a obra de qualquer forma. Fica tranquilo, os santos de Deus, porque antes de Icabod nascer, Deus está preparando uma geração de Samuel para fazer aquilo que Deus manda. Levante a mão para o céu. Eu quero ver aonde estão os Samuel de Deus. Eu já vou passar o microfone, mas eu preciso liberar uma palavra. No Glória a Deus da AD Campinas, a casa está caindo para Satanás aqui hoje. Se alguém crê, levante